Nós sabemos onde nós partimos e nós sabemos onde a gente quer chegar. Ele é inteligente, resoluto, leal, trabalhar com o que eu gosto. Eu sou uma pessoa privilegiada no sentido de poder me dedicar naquilo que eu sou bom e que eu gosto. Nós aceitamos liderados. É importante ter partidos liderados e, enfim, são ossos do ofício. Você mencionou a questão de montar chapas e tal. Já em outras entrevistas, em outras conversas, vocês do MBL, do Missão, mencionaram que vão ter candidatos a cargos majoritários, né? Inclusive a presidência da República. O nome do apresentador e do humorista Danilo Gentili foi citado como possível candidato ao Planalto, né, pela Missão. Isso se vai se concretizar de alguma maneira? Vai ter um candidato à presidência? E como está essa articulação com o Gentili? O Danilo sempre foi um nome que a gente cogitou bem antes, inclusive, de termos o partido. Eu tenho conversas com o Danilo Gentili sobre ele ser candidato à presidência desde 2017. E eu sempre achei ele uma liderança natural, sempre achei que o perfil dele se parece muito com o do Ronald Reagan, né, no sentido de alguém que é oriundo da mídia, que sabe fazer boas piadas, tem boas tiradas, e ele tem um espírito público verdadeiro, é um cara muito inteligente. Para além do trabalho dele de apresentador, que é bom, de humorista também, ele é um cara que quando você conversa com ele, ele é inteligente, resoluto, leal. Entretanto, nos últimos meses, assim, a carreira dele, ele tá numa fase bem importante da carreira dele, e ele não tá podendo se dedicar a outras tarefas, então eu não posso exigir ele no chicote pra ele ser candidato. Então, muito provavelmente o Danilo não será nosso candidato, ainda que o convite esteja aberto pra ele, um cara que novamente eu admiro ele demais. E aí, estamos construindo outras alternativas. Com certeza haverá um candidato à presidência pelo Partido Missão, e haverá candidatos ao redor do Brasil concorrendo ao governo, Senado e cargos legislativos também. O senhor seria um possível candidato? É o que tá pintando, né? Naturalmente, para preencher os requisitos para ser candidato na Missão, são os requisitos legais, tem que ter mais de 35 anos, tem que possuir direitos políticos, isso já elimina, por exemplo, o Kim, que tem 29, ou o Arthur Duval, que não tem direitos políticos. Tem que ser leal ao projeto, tem que ter participado da construção do partido, tem que conhecer a fundo as nossas ideias e ter passado pelas nossas dores. E, assim, praticamente ninguém, tirando eu e Amanda Vettorazzo, cumprimos todos esses requisitos. E aí, nesse sentido, como a Amanda é vereadora em São Paulo, tá muito dedicada ao projeto dela de vereança, tá meio que pintando pra mim. É um desafio, eu não costumo fugir dos desafios nossos. Eu gosto de assumir riscos e entendo o meu papel. Gosto de ficar na posição de articulador, mas se o grupo quiser que seja eu, assim será. E vocês pretendem lançar uma chapa pura, apenas do Missão, ou buscar algum outro partido para integrar? Nós somos um partido com vocação majoritária, no sentido de que, se nós estivermos encabeçando, nós aceitamos liderados, e é importante ter partidos liderados por nós, não, no caso nós, por exemplo, se pendurando como vice numa candidatura de outra figura. Nesse sentido, se um partido quiser propor um vice dentro do nosso programa, não sendo um vagabundo, não sendo um sujeito corrupto e estando ali alinhado com a nossa perspectiva, pode ser bem-vindo, sim. Como está o diálogo com o senador Sérgio Moro? Porque houveram conversas de chances dele integrar o partido para concorrer ao governo do Paraná. Essas conversas continuam acontecendo? Olha, foi uma pergunta boa, porque parte do princípio que rolaram as conversas, e eu, como bom político, agora tenho que virar gente, eu nego qualquer conversa, tenho um apreço muito grande pelo senador e sempre ministro Sérgio Moro, e seria para nós do partido algo incrível contar com ele na nossa instituição, ainda mais disputar uma eleição para o governo do Paraná com chance reais de ganhar, e sendo ele uma pessoa que coaduna com muitos dos nossos valores, então gostaria muito de conversar com ele. Acho que tão logo o partido esteja pronto, uma das primeiras pessoas que vão entrar em contato será com o Sérgio Moro. Como o senhor pretende conduzir uma missão para assegurar uma independência política, que acredito que seja um dos valores do partido recém-criado? E como que evitar que ele não se torne mais uma sigla do Centrão, por exemplo, que imagino que seja um medo? É o grande medo, e na verdade é o meu medo desde a fundação do MBL. Manter a independência institucional do grupo e fazer com que o grupo tenha ideias originais, e essas ideias elas se expressem na realidade política de forma original, ou seja, existe uma questão de conteúdo original e forma original, é a base, por exemplo, do meu trabalho. Essa questão da independência e esse aspecto autoral, talvez pelo fato de eu ser um artista frustrado, isso são coisas muito importantes, não só para mim, para os demais líderes do grupo. E a gente teve muitas, né, a gente se deparou com muitas tentações em ser majoritário através da adesão a outros grupos, o caso mais óbvio é o bolsonarismo, que obriga a tua adesão, né, ou ele dá porrada. E nós sempre resistimos a essa tentação, e nós vimos, inclusive, membros do Movimento Brasil Livre ao longo dos últimos anos nos traindo e nos abandonando justamente para se juntar ao bolsonarismo, porque o bolsonarismo tem um caminho mais fácil. Não é agora que a gente montou o partido que a gente vai mudar essa lógica, e ainda que a gente saiba que as vias institucionais permitidas por um partido político podem, vamos dizer, fomentar a chegada de políticos interesseiros ou gente do Centrão que querem usar o partido como uma mera legenda para a reprodução de projetos locais. A gente entende esse perigo, o Estatuto do Partido busca proteger isso, e a ideia de termos um programa muito sólido, muito ativo e uma militância muito poderosa vai afastar esse tipo de gente. Algumas dessas pessoas com esse tipo de perfil já se aproximaram e já foram devidamente rechaçadas, mas esse cuidado tem que ser constante. Esse exercício, na verdade, de proteção do programa e de proteção da ideia é a base da existência de um partido. Ainda mais no Brasil. No Brasil existe como se fosse uma inércia, né? O que a inércia leva? A inércia te leva a ser de Centrão. Inclusive, até dá pra fazer uma reflexão muito louca,
Isso acontece com o partido político, acontece com o político e acontece inclusive com o ser humano na vida privada dele. Existe esse espírito centrônico no brasileiro, que seria o espírito do homem cordial, descrito pelo Sérgio Buarque de Holanda, que ele está presente em tudo. A chance de você virar simplesmente um sujeito com uma opinião volúvel, que baseia-se unicamente nos seus interesses, que quer se apropriar do público em nome daquilo que é privado para você e para o seu núcleo familiar mais próximo, a ideia de que a aparência vale mais do que a essência, isso é, vamos dizer, o modelo default, de fábrica do espírito brasileiro, e a gente tem que enfrentar isso. Eu gostaria então de abordar a questão das rupturas, porque o MBL já teve algumas rupturas tensas, nomes como o Fernando Holliday e o João Petega. Como que pretende unificar esse projeto agora no formato partidário? Vai haver alguma mudança na questão de divergência interna? O partido político ele tem um programa muito claro, ele tem linhas muito claras, e qualquer um que venha buscar uma linha que não seja a linha fundadora do partido, portanto o partido foi fundado com uma perspectiva de Brasil, com uma visão de mundo ligada ao Livro Amarelo, que é o programa, e que busque trazer para dentro estratégias malandras, esse cara não será bem-vindo. Nesse sentido, o partido ele vai ter uma ortodoxia programática e também estratégica muito óbvia. E todos sabem disso, e a legislação eleitoral brasileira permite isso. A ideia de um partido, inclusive, é a ideia de ser parte, né? Você representa uma parte, você não representa um todo. Nesse sentido, o partido não vai ser aberto para, por exemplo, faccionalismos estratégicos, que é o que justamente permite que o partido morra. Um exemplo, o Partido Novo. Ele surgiu para ser um partido que vai mudar a gestão política brasileira com base em valores liberais e práticas oriundas, vamos dizer, do setor privado. Essa era a lógica do Partido Novo. Ele foi fundado sob, vamos dizer, essas premissas. Em pouco tempo ele foi infiltrado por bolsonaristas, hoje ele é um partido bolsonarista, né? Ele é o PCdoB do PL. Nós não vamos permitir que isso aconteça conosco. Por mais que, sou tentador, esse exercício vai se manter e mais do que nunca vai se manter. Os coletores, né, pra gente entender o ato fundador, né, foi um sacrifício muito grande. Nós indo atrás de doação, o trabalho de divulgação, os coletores na rua pegando assinaturas. Diferentemente do Partido Novo, por exemplo, que fez a coleta usando empresas, e empresas tinham moças que ficavam coletando as assinaturas na rua, e isso aqui não estou falando nada que desabone o processo de coleta deles, estou falando que é um método diferente. Diferente deles, o nosso método foi um método com militantes. E teve militante que tomou facada, teve militante que quase morreu, teve militante que ficou doente. As pessoas sofreram muito, foram mais de 2.000 pessoas que participaram desse processo ao longo de 1 ano e 5 meses. Nós não podemos desonrar isso, e mesmo eles não vão permitir que isso aconteça. Então, existe dentro do grupo uma espécie de um fechamento geral. Nós não vamos permitir que o partido se torne esse erro. Dando um pouco mais a questão do MBL. Em 2015, o MBL cresceu com o apoio de jovens mobilizados nas redes, né? 10 anos depois, agora, em 2025, esse apoio ainda se mantém? E como engajar o jovem hoje, que demonstra esse interesse pela política? Olha, a ideia do desinteresse pela política entre os jovens, ela pode ser bem relativizada. Eu teve agora no Nepal uma derrubada de um governo tocado pela geração Z, tá todo mundo comentando sobre isso. Na Europa, a boa parte dos protestos anti-imigração vem sendo tocados pela geração Z. Morreu hoje o Charlie Kirk, que é um símbolo do ativismo político dentro da geração Z nos Estados Unidos. Então eu acho que a geração Z, ela não vai tanto à rua, ou não ia tanto à rua, diferente da minha geração, que é a Millennial, que participou do 2013, do impeachment da Dilma Rousseff. Mas ela agora vai exercitar o seu próprio protagonismo político. A gente está chegando na era em que a geração Z vai tomar decisões políticas e vai fazer política à sua maneira. Hoje ela faz política nas redes. Agora a gente talvez comece a ver política nas ruas. A gente começou, como você colocou, fazendo política em 2015, colocando o millennial na rua. Isso foi claro. E, na verdade, o que aconteceu é que as ruas foram tomadas pelas gerações mais antigas. Então, hoje a gente vê, por exemplo, manifestações bolsonaristas em que a média de idade é, no mínimo, 56, 57 de média, né? Então, até tem um recorde interessante, porque a gente tá falando de média e seguindo até a distribuição normal, sei lá, 80% das pessoas que estavam nas manifestações deviam ter entre, sei lá, 45 a 70 anos, sabe? É um público muito envelhecido. As nossas fileiras, né, as pessoas que fazem parte do movimento, são majoritariamente parte da geração Z e da geração Millennial. Há uma mobilização maior e uma estruturação maior com essas pessoas do que a gente tinha no começo do movimento. Então o cenário é muito bom. Inclusive as pesquisas para prefeito do Kim Kataguiri, quando ele era pré-candidato pela União Brasil em começo de 2024, elas mostravam que o Kim ele ficava em primeiro ou segundo entre os mais jovens, ficava disputando com o Boulos. E algo similar aconteceu comigo numa pesquisa recente que saiu para a presidência da República agora esqueci o nome do instituto, que saiu na Rede Record, Real Time Big Data, para ser preciso. E nessa pesquisa eu ia melhor justamente com essas gerações mais novas. Então essa energia está viva aí. Abordando a questão do discurso, porque o discurso liberal, que na fundação do movimento foi muito latente, hoje ele se diluiu em umas propostas que se distanciam um pouco, como, por exemplo, o uso do fundo eleitoral e as propostas de industrialização do Nordeste. O que motivou a mudança nesse discurso e o que tinha de errado com o discurso antigo? Ótima pergunta. A experiência e o conhecimento adquirido nos tornaram melhores. Então, a crítica que a gente fazia nesses temas era uma crítica pueril, bastante pueril. Um exemplo, a ideia de que basta chegar ao poder e diminuir o Estado, privatizar tudo que a economia do Brasil vai andar. A gente pode ter alguns efeitos bastante positivos na redução do tamanho do Estado e do impacto do Estado sobre o bolso do cidadão. A gente está vendo um governo Lula com Haddad querendo taxar todo mundo, a gente está vendo uma trajetória de colapso nas contas públicas para 2027, 2028. Então, nesse sentido, as premissas liberais fazem sentido, mas as simplificações não. Ainda mais depois de um governo Bolsonaro em que o Paulo Guedes prometeu muita coisa nesse discurso e
E as pessoas não sentiram isso. Outra coisa foi o aprendizado que a gente teve conhecendo o Brasil, mais dentro da atividade política, entendendo, por exemplo, que o setor hoje que mais entrega divisas para o Brasil, que é o agro, ele é fruto, essencialmente, de decisões tomadas por gestões políticas anteriores. As frentes pioneiras de ocupação territorial pelo Brasil, tocadas pela ditadura militar, elas levaram aquela gauchada toda que foi colonizando o centro-oeste, foram até Rondônia, e esses caras criaram esse agro mecanizado super competitivo que salva as contas públicas do Brasil. Mas não apenas isso, a própria Embrapa, que é uma empresa pública, que eu jamais, se a gente chegar ao poder, privatizaria, acho que não há necessidade, a Embrapa, ela criou as sementes, ela criou as técnicas que ajudaram essa agricultura a se tornar tão competitiva, plantar no cerrado, com um terreno ácido e tal. Nesse sentido, veja, tivemos iniciativa privada, tivemos empreendedorismo, tivemos um papel bacana do Estado. Mesma coisa por falar do IME, do ITA, da Fundação da Embraer, dessa articulação entre Forças Armadas, tecnologia, educação, Estado, empreendedores. A gente passou a não ter medo dessas articulações. Naturalmente, a gente não pode deixar isso desembocar, como muitas vezes acontece também, campeões nacionais, aquelas políticas amalucadas que a gente viu em governos anteriores que não nos ajudaram em nada. Em relação à polarização, você mesmo acabou de mencionar a questão dos Estados Unidos, que um atentado desse, no dia de hoje, como que a população vai enxergar vocês? Porque imagino que estejam se posicionando como uma direita sem ser bolsonarista. Como captar esses votos? Porque a população é naturalmente polarizada. Essa polarização, ela apresenta, vamos dizer, características diferentes conforme a gente vê as gerações. Por exemplo, uma pessoa com mais de 65 anos, a polarização tem uma cara. A polarização tem a cara do período da ditadura militar, em que escolher lados é escolher entre a turma do MDB, e depois PT, etc., ou a turma do Arena e a turma da ditadura em si. Essa galera, ela reproduz essa imaginação antiga agora, com a política que a gente vê, por exemplo, entre essas pessoas saem às ruas para defender o Bolsonaro fala em artigo 142, intervenção, toda aquela coisa, e a esquerda, democracia. No fundo, as pessoas mais velhas reproduzem a polarização nos termos deles. As pessoas mais novas não estão reproduzindo isso nestes termos. Então, elas vão falar sobre cultura woke ou não cultura woke, elas vão falar sobre CLT ou não utilizar CLT, elas vão falar sobre formas de combater o crime. A forma como isso se dá nas gerações mais novas é diferente. Então, ainda que exista essa polarização, ela vai soar muito confusa para as pessoas, porque conforme as gerações elas mudam, elas enxergam o adversário de maneira diferente, mesmo que seja menos diferente. Um cara, sei lá, de 20 anos vê um petista muito diferente de uma pessoa de 70 anos. Mesmo, em ambos os casos, sendo um petista, o observado, e o observador sendo um antipetista. Nesse sentido, nós somos, como nós somos muito mais fechados dentro de um corte geracional mais jovem, nós temos uma interpretação do que é essa polarização e de quem é o adversário. E nós nos sentimos muito livres em falar, por exemplo, que o bolsonarismo não é parte do nosso campo. O bolsonarismo é uma outra coisa, uma outra imaginação, outro tipo de gente. E muita gente, como coloca tudo no bolo só de direita e esquerda e não faz essa divisão geracional, acha que o nosso discurso é meio maluco. Então, acontecem coisas engraçadas. Eu tô dando entrevistas agora, fui na Jovem Pan, e aí pessoas mais velhas vêm em minha entrevista e elas falam, pô, eu tô gostando dele, mas é muito... Ele tá falando que eu gosto de um jeito diferente. Essas pessoas acabam não entendendo. E é natural que não entendam. É apenas que nossa sensibilidade não é igual a delas. Algum momento elas vão se abrir pro nosso discurso. Eu acho que isso começou a acontecer. Mas nós não estamos preocupados agora em ceder a nossa sensibilidade para chegar em pessoas que eventualmente imaginem que direita é você simplesmente gostar do Bolsonaro, porque o Bolsonaro vai acabar com o comunismo. Não é assim. E a gente tá bem tranquilo com relação a isso. Você mencionou a questão dos mais velhos, eu citei a questão dos mais jovens, que há uma sensibilidade diferente entre cada um deles. Mas no cenário eleitoral, que agora é o grande foco do partido, como pegar a classe média, ou a meia-idade, que define, no fim, a eleição? Eu não sei dizer se é a classe média que define a eleição. Porque a classe média hoje, se for fazer um corte, ela está mais à direita do que à esquerda. A gente pode fazer uma divisão. A classe média hoje são setores economicamente ativos, do Brasil. Hoje tem muita gente que vive de auxílio. As pessoas que vivem nos auxílios tendem a votar mais à esquerda, não mais no PT. E as pessoas mais economicamente ativas, não. Essa é uma divisão. Eu fico ainda na questão da geração, porque nós temos que estabelecer o nosso ponto de partida em algum lugar. Eu acho que os políticos genéricos, inclusive os nossos concorrentes no campo da direita, vêm com um discurso muito genérico, em que eles querem agradar a todo mundo ao mesmo tempo. A gente não está com esse objetivo. A gente quer firmar pé para a pessoa saber, eles vieram dali. De quem somos nós? Nós somos uma direita que finca o pé na geração Z, em parte da geração millennial, e que sabe quais são as dores dessa geração e que representa, junto com essa geração, uma série de propostas. A partir desse ponto de partida, a gente vai convencer as outras gerações. Os nossos concorrentes, eles querem falar para todo mundo ao mesmo tempo. E eu acho que isso não é muito legal, não é bacana, e acho que até é falso. Então, a nossa abordagem ela será diferente porque nós sabemos de onde nós partimos e nós sabemos onde a gente quer chegar. Os outros não. Os outros eles vão ouvir os marqueteiros e diminuir sua rejeição e aumentar a adesão com um público mais aberto. Que é o que todos eles fazem. Por isso que quando você vê eles falando, você não vê muita verdade, porque eles estão seguindo pesquisa. Renan, qual é a prioridade do partido em relação a estados? Porque o MBL tem grande força no estado de São Paulo. Mas em relação a uma eleição de presidente, você naturalmente tende a querer afetar todos os estados, uma questão nacional. Como vai ser esse planejamento para difundir o pensamento em todos os estados, em todas as unidades da federação, não só em São Paulo, tá? Realmente vocês têm muita força. Rodar o Brasil.
rodar o Brasil e criar liderança nos outros estados. Isso já vem acontecendo, a gente já vem passando por um processo de expansão bem acelerado. Nós, por exemplo, em Salvador, elegemos um vereador que foi o quinto mais votado da cidade, com uma votação bem alta para Salvador, que já vem se tornando uma das principais lideranças da política baiana, que é o Sandro Filho, um rapaz muito, muito jovem, mesma coisa no Rio Grande do Norte. Estamos com uma liderança novíssima agora em Pernambuco. Ou seja, nós estamos plantando lideranças novas nos outros estados. Essa expansão vem acontecendo muito, muito forte para o Sul e para o Nordeste. Há uma necessidade de expansão agora para o Centro-Oeste, que é uma coisa que a gente está focando, mas eu creio que uma candidatura nacional vai justamente fomentar o florescimento dessas novas lideranças. Esse alerta que você faz para uma espécie de despaulitização do grupo, a gente já se fez e a gente tem noção desse problema, mas a gente está muito confiante que a gente já plantou as sementes da resposta. E as últimas eleições em 24 já foram nessa linha, e 26 acho que é a consolidação de um movimento que será cada vez mais nacional. Em relação a essas lideranças estaduais, porque o MBL criou algumas personalidades que são muito fortes por si só, como por exemplo Kim Kataguiri, o Arthur Duval, a própria Amanda Bettorazzo. Como manter essas lideranças no partido, alinhadas sempre, e não... Acaba que elas iriam naturalmente buscar uma individualização, né, da carreira delas. Como manter elas juntas até o final? Olha, essa aqui é a pergunta de $1 bilhão. Se eu te contar, eu teria que te matar. Brincadeira. Mas é que assim, justamente o que os nossos adversários não conseguem fazer. Se a gente reparar, por exemplo, o Partido Novo tem uma estrutura, e ele não conseguiu manter uma unidade programática no partido, uma lealdade à marca. Não, todo mundo no Partido Novo hoje é bolsonarista, salvo raríssimas exceções. Os partidos Centrão, mesmíssima coisa, um conjunto de projetos pessoais. A pergunta ela é boa porque, como um grupo dissidente, que não é majoritário, a despeito de todas as pressões que ele sofre, ele consegue manter uma unidade, por mais que a gente tenha defecções, traições e tal. Esse é o segredo. Eu digo assim, resolução, formação, inteligência, criatividade, produção cultural, criação, por exemplo, da revista Valete, que a gente vai criando ideias novas. Uma coisa que é muito louca, a criação, vamos dizer, do nosso material sobre segurança pública, e a curiosidade que a gente teve sobre o Cruzeiro do Neymar, que aconteceu no final de 2023, em que ele levou uma série de artistas bizarros, e o próprio Oruan, nos fez conhecer o Oruan. Do Oruan a gente começou a falar sobre cultura de favela. Disso a gente foi desenvolvendo as nossas teorias sobre a formação de uma superestrutura cultural. Isso foi publicado na nossa revista, e eu falava nas lives. Disso a Amanda ganha a eleição em 24, entra com a lei anti-Oruan, e ao longo do ano de 2025 o Oruan acaba basicamente caindo na nossa armadilha, começa a responder, começa a se tornar cada vez mais notável como figura política, começa a cometer erros, a polícia pega, o Oruan tá preso. Quando a gente faz esse ciclo em que a gente pauta a agenda e o nosso grupo se sente parte de algo muito forte, muito original, o grupo faz sentido. Faz sentido você fazer parte dessa identidade. E a gente tem que cada vez mais ser isso. E uma coisa muito boa que tá acontecendo é que dessa vez até os políticos de fora estão nos imitando. E eu não quero parecer arrogante, é só pegar uma timeline. Os primeiros a falar no Brasil sobre o Bukele, nós mandamos o Renato Batista, uma liderança nossa, para El Salvador para conhecer. Publicamos revistas, artigos, gravamos vídeos sobre o caso de El Salvador. Depois os primeiros a falar em direito penal do inimigo. A ideia de tratar as organizações criminosas que nós temos no Brasil, as facções, como organizações terroristas, no sentido de ficarem desprovidos daquilo que a gente chama de direito penal convencional, né, aplicar contra eles o direito penal de terceira velocidade, que é o direito penal do inimigo do Guinter e Abacus. Os primeiros a falar nesses termos, ocupação, terror e tal, fomos nós. E aí, de repente, por uma epifania, todos os outros pré-candidatos à presidência, tirando os da esquerda, começaram a falar do assunto. É o Ratinho, é o Caiado, é o Zema, já vou ver o Tarcísio, é questão de tempo. E eu fico feliz, porque eles estão sendo pautados por nós. E uma coisa que eu falo pros espectadores aí, cada vez mais nós veremos isso acontecer. Nós somos o grupo mais criativo, nós somos o único que está publicando todo mês propostas, textos, artigos, temos equipe de pesquisa, temos, enfim, algo que eles não têm, que gera uma identidade única. O que vai restar para os nossos adversários vai ser copiar. E aí, cara, aí o jogo segue, aí vamos ver quem é melhor. Falar dos outros, vamos falar de proposta, então. Qual é a proposta principal na questão de segurança pública? Que imagino que o senhor seja um admirador do modelo de trabalho do Bukele, como mencionou lá em El Salvador. Existe alguma chance de adotar alguma medida inspirada nessa administração? Se ganharmos, chances totais. Na verdade, será. Há dois eixos num governo nosso. Um eixo é um eixo ligado ao aumento da competitividade e da produtividade do brasileiro. Por quê? Porque nós somos pobres, nós somos improdutivos e os nossos governantes falam mais em dar auxílio, tipo, tava agora a Janja levantando um botijão de gás, e menos em fazer com que as pessoas, sei lá, levantem um cheque, levantem alegre, a chave da compra de uma casa nova. Né? O Brasil tá indo num rumo muito ruim e o mundo vai ser muito duro com o Brasil nesse sentido. E do outro lado é a questão da criminalidade. É bizarro o que acontece no Brasil. Então, nessa parte de criminalidade, o que o Bukele fez é naturalmente uma inspiração. A gente tá falando do país que foi transformado aqui no hemisfério ocidental no mais seguro, e era um dos mais inseguros. Ele aplicou, em resumo, o direito penal do inimigo,
contra as facções criminosas que haviam ali, que faziam essa ocupação territorial, fez um grande presídio, alterou as leis, mantém o país num estado ali de emergência, que é renovado mensalmente, alterou a Constituição do país para permitir isso e foi recompensado eleitoralmente com uma vitória cachapante nas últimas eleições dele e do partido dele. Nós precisamos fazer isso entendendo o contexto brasileiro, que é um território muito maior que o de El Salvador e que tem inimigos que também são muito maiores, muito mais ricos do que as quadrilhas de El Salvador. Um exemplo, você não vai conseguir resolver a questão carioca só utilizando a polícia do Rio de Janeiro para se infiltrar nas favelas, destruir o Comando Vermelho e as outras facções. Você tem que, ao mesmo tempo, estar na fronteira do Paraná, evitando a entrada de mais droga. Mesma coisa na fronteira do Mato Grosso do Sul. Então a gente vai ter que ter Polícia Federal atuando, Forças Armadas. Um exemplo muito importante, a aeronáutica vai ser essencial nesse processo todo. E, ao mesmo tempo, toda a ocupação que é feita de uma favela por parte dos militares brasileiros tem que ser acompanhada por uma mudança logística naquela área para impedir que novos bandidos se insiram ali e também por uma ocupação ideológica do Estado brasileiro. A gente está falando em suprimir a liderança que o crime exerce nos corações e mentes das pessoas, instalando escolas, programas profissionalizantes, escolas, no caso, militarizadas, e aí enfrentando um problema que é um problema que ninguém gosta de falar. Ninguém gosta de falar. A mão de obra do crime organizado é muito específica. São meninos pobres, oriundos dessas periferias, pardos e negros, filhos de famílias destruídas. Tem um estudo da FGV de 2007 que mostra que os rapazes que entram no crime organizado, que cometem crimes violentos em geral, eles, na maioria deles, casos mais de 70%, são filhos de família sem presença paterna. Esses garotos precisam de Estado forte, de lei forte, mas ao mesmo tempo de cuidado, de amparo e de exemplo. Então tem que ter escolas fortes em que esses meninos vão ter orientação no dia a dia. Evitar que esse garoto entre na indústria do crime é acabar com essa mão de obra de reposição, essa força de reposição que o crime utiliza para matar e morrer em nome dele. Esses meninos são os que mais matam, mas também os que mais morrem nessas guerras envolvendo o crime organizado. Seria o papel. Se você gostou desse conteúdo, não deixe de apoiar o canal. Curta, comente e compartilhe. Obrigado e vejo vocês na próxima.